Questão número 14. Considere uma função h de domínio R definida por h de x igual a ax ao quadrado com a diferente de 0 e dois pontos A e B do seu gráfico. Mostre que o ponto de interseção das duas retas tangentes ao gráfico de h nos pontos A e B pertence à reta vertical que contém o ponto médio do segmento de reta AB. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer antes sequer de começar a resolver o exercício é tentar visualizar da melhor forma exatamente aquilo que se pede, porque isso é a chave para depois nós efetuarmos uma resolução correta. E eu queria aqui uma pequena demonstração exatamente para esse efeito, só para ajudar-nos a visualizar melhor o que é que se pede e, de qualquer forma, acabamos por ter mesmo de fazer no papel os cálculos todos. Então, basicamente o que nós temos aqui é uma parábola, portanto, esta parábola que está aqui laranja, portanto, de equação 1/10 de x ao quadrado, portanto, é um exemplo de uma parábola, portanto, o que nós vamos demonstrar é para todas as parábolas com A diferente de 0, não é? Este é apenas um exemplo possível para nós podermos fazer aqui a representação, e depois tem aqui um ponto A, que pode deslizar aqui ao longo do gráfico e azul a sua reta tangente. A mesma coisa aqui para este ponto B, que vai poder deslizar ao longo do ecrã, né, com a sua reta tangente. E reparem que a reta tangente cruza-se, as duas retas tangentes cruzam-se aqui neste ponto. A ideia do problema é demonstrar que este ponto onde estas duas retas tangentes se cruzam pertence a esta reta vertical que passa no ponto médio entre estes dois pontos A e B. E pronto, agora que já conseguimos visualizar melhor a situação, se calhar já podemos começar com os cálculos. Entretanto, se quiserem interagir com aquele gráfico que eu vos mostrei, lá embaixo na descrição tem o link para o site da Desmos. E vamos começar pela função h de x, que é do tipo ax ao quadrado. E, como tal, é uma parábola com vértice na origem. Portanto, terá um aspecto mais ou menos, qualquer coisa assim. Não tem de ser uma parábola com gravidade voltada para cima, ou seja, no sentido em que este não tem necessariamente de ser positivo, pode ser negativo, mas dá mais jeito de representar voltado para cima. Bom, e agora vamos colocar aqui um certo e determinado ponto A. E eu vou afirmar que este ponto A tem coordenadas xa e a coordenada y é ya, mas como está em cima do gráfico de cá, vou substituir este x por xa. Fica axa ao quadrado. E agora antes de passarmos ao ponto B, vou fazer o seguinte. Vou começar aqui a definir a equação da reta tangente ao gráfico aqui no ponto A. E para esse efeito eu preciso sempre, como é natural, de derivadas, não é? Portanto, retas tangentes ao gráfico de uma função, derivada. Então, h' de x em geral portanto, é só passar os dois para aqui a multiplicar, fica 2ax, seja quanto for o A, né? E, em particular, para este ponto com estas coordenadas, portanto, o h' de xa vai ser 2axa. Apenas. Portanto, até agora tudo bom. Agora vamos, de facto, começar com a equação da reta. A equação reduzida da reta, nesse caso, será y igual a declive, ou seja, vamos lá fazer com o carinho, y, mx mais b. Vou substituir este declive por este h' de a, de xa. Aqui, no declive. Ficamos com y igual a 2axx mais a ordenada na origem. Atenção, não confundam. Este xa representa uma constante, este x é a nossa variável dependente. Agora, para calcularmos a ordenada na origem, basta substituir este y e este x por um ponto cujas coordenadas eu conheça. Mas o único ponto que eu conheço é de facto este ponto A, de coordenadas xa, axa ao quadrado. Vou substituir. Portanto, o xa vou substituir aqui no x, o axa ao quadrado vou substituir aqui no y. Fica axa ao quadrado é igual a 2axa vezes xa outra vez, né? Que é este xa aqui, mais b. Isto fica axa ao quadrado igual a... Portanto, isto, a única coisa que eu posso fazer aqui é multiplicar xa por xa, fica 2xa ao quadrado mais b. E agora vou passar esta parte aqui para o outro lado para isolar o nosso b. Ficamos com axa ao quadrado menos 2axa ao quadrado é igual a b. E daqui sai que a nossa ordenada na origem é esta quantidade menos duas vezes a mesma quantidade. Fica apenas menos axa ao quadrado. Então isto quer dizer que a equação da reta tangente ao ponto A fica y igual a 2axax
aliás, menos, neste caso é menos, é esta quantidade que acabamos de calcular, menos AXA ao quadrado. Fica aqui provisoriamente. Agora vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio, mas para o ponto B. Vamos buscar aqui um ponto P num sítio qualquer. Não tem necessariamente ser um no segundo quadrante e outro no primeiro, portanto é só mesmo uma abstração da nossa parte. E vamos buscar a equação da reta tangente. Okay? E vamos fazer basicamente a mesma coisa. Portanto, vamos agora criar um ponto B de coordenadas xb a xb ao quadrado. Porquê? Porque tem um ponto da parábola, tal como o A. A derivada no seu geral já estava aqui calculada, portanto vamos só buscar a derivada no ponto B. No ponto B, o H' de xb é exatamente isto, mas em vez de ser xa é xb. 2a xb. Portanto, isto dá origem a uma reta do tipo y igual a mx mais b, para não variar, tal como esta, e eu vou substituir o m por 2a xb, fica y igual a 2a xb, x, mais a ordenada na origem. Agora, vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos aqui. Vamos substituir o x e o y pelo ponto B, de coordenadas xb a xb ao quadrado, para ir buscar a ordenada na origem. O y vai substituir por aqui e cá. Separador. A xb ao quadrado é igual a 2a xb. E a x vai ser substituído por xb. Igual a xb outra vez, mais b. Portanto, isto é um bocado repetitivo. Portanto, fica a xb ao quadrado é igual a 2a xb ao quadrado mais b. Passa para o outro lado. A xb ao quadrado menos 2a xb ao quadrado é igual a b. E, portanto, daqui sai que o b, aqui para esta reta, esta outra reta, é menos a xb ao quadrado, que é formalmente idêntico à situação que nós tínhamos aqui. Então, aqui era xa e aqui é xb. Pronto. Então, isto quer dizer que para o ponto B, a reta tangente tem a equação y igual a 2a xbx, que é daqui, né? E a ordenada na origem acabamos de determinar que era menos axb ao quadrado. Temos aqui então estas duas retas. Em particular, a nossa demonstração incide sobre o ponto de interseção destas duas retas. Este ponto de interseçãozinho aqui. Né? E como é que nós intersetamos duas retas? Bom, podemos fazer um sistema, não é? Fazemos um sistema. Por um lado temos y igual a 2axax menos axa ao quadrado. E por outro lado temos esta aqui que nós acabamos de buscar, que é basicamente a mesma coisa, 2axbx menos axb ao quadrado. E agora, uma vez que estas duas equações já estão resolvidas em ordem em y, vou substituir ou esta parte toda aqui neste y, ou esta parte toda aqui neste y. Se calhar vou pegar aqui nesta parte toda e vou colocar aqui. E sai-me daqui o seguinte. Portanto, eu vou já abandonar o sistema porque os sistemas ocupam muito espaço. Fica isto igual a isto. Ou seja, 2axbx menos axb ao quadrado fica igual a 2axax menos axa ao quadrado. Basicamente. O que é que eu agora vou fazer com esta equação? Bom, esta equação, parecendo que não, só tem mesmo uma variável, que é esta variável x. Tudo o resto que está aqui representa, ou são números ou são letras que representam constantes. Portanto, vou isolar este x. Basicamente, é aquilo que a gente faz em todas as equações. 2a xbx, e este termo todo vai passar para o outro lado e vai trocar sinal, menos 2axax vai ser igual a menos, aliás, não, vou fazer assim, primeiro menos axa ao quadrado, e agora este menos axb ao quadrado passa para o outro lado, mais axb ao quadrado. Daqui vou colocar o x em evidência, daqui sobra o 2axb menos, e daqui sobra o 2axa, vai ser igual a, pegar a ordem, axb ao quadrado menos axa ao quadrado, e tudo isto está multiplicado pelo x, passa para aqui a dividir. Então fica x igual a
xb ao quadrado menos axa ao quadrado sobre 2axb menos 2axa. Como é que nós podemos simplificar esta expressão? Bom, por exemplo, aqui posso colocar o a em evidência. A fica xb ao quadrado menos xa ao quadrado. E aqui em baixo posso colocar não só o a como também o 2. Fica 2a à frente de xb menos xa. Este a vai cortar com este. Mas atenção, cá em cima isto que eu tenho aqui, xb ao quadrado menos xa ao quadrado, isto é um caso mutável. Vamos decompor, ficamos com xb menos xa vezes xb mais xa a dividir cá em baixo por 2, na esquerda deste 2, xb menos xa. E agora, este xb menos xa já pode cortar com este cá acima. Ficamos apenas com x igual a xb mais xa. Eu vou só trocar a ordem para ter o a em primeiro lugar, xa mais xb, mesma coisa que está comutativo, não é? Sobre 2. E esta aqui é a coordenada x do ponto de interseção desta reta tangente ao ponto A e desta reta tangente ao ponto B. Não vou fazer o cálculo da coordenada y, porque isso não é de qualquer forma interessante para efeitos da nossa demonstração. Agora, o que é que nos falta ir buscar? Falta-me ir buscar aqui, em relação a e a B, estas coordenadas aqui do ponto médio dos pontos A e B. Ora, tendo em consideração que o ponto A tem coordenadas xa, axa ao quadrado e que o ponto B tem coordenadas xb, axb ao quadrado, então o ponto médio do segmento AB vai ter coordenadas. A coordenada x, xa mais xb sobre 2, xa mais xb sobre 2, e a coordenada y também não é interessante, mas vamos buscá-la de qualquer forma, ax ao quadrado mais axb ao quadrado, tudo sobre 2 também. É a fórmula para o ponto médio, não é? Ax ao quadrado mais axb ao quadrado, tudo sobre 2. E a nossa demonstração está quase a terminar. Então agora, qual é a equação da reta vertical que contém o ponto médio da AB? Ora, as retas verticais são sempre do tipo x igual a A, sendo que A é a coordenada x de qualquer um dos pontos por onde esta reta passe. Se eu quero que esta reta passe pelo ponto médio, o ponto médio tem coordenadas, a coordenada x, em particular xa mais xb sobre 2, então a equação tem que ser x igual a xa mais xb sobre 2. Ok, e esta reta, será que esta reta contém o ponto de interseção das duas tangentes, que é isso que nós queríamos? Bom, então vamos lá ver qual era a coordenada x do ponto de interseção destas duas retas tangentes. Bom, era xa mais xb sobre 2, ok? Já está. Daqui é só escrever a conclusão, ou seja, a reta vertical que passa pelo ponto médio do segmento AB contém pontos do tipo xa mais xb sobre 2, que é exatamente a coordenada x do ponto de interseção. Portanto, também contém o ponto de interseção. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.